Prepare o seu ar-condicionado ou ventilador e pegue a garrafinha de água porque os próximos dias serão de extremo calor não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. A Metsul Meteorologia alerta que um episódio com temperaturas históricas atingirá o país nesta semana com marcas acima dos 40 graus no sul, no centro-oeste e no sudeste. Em alguns locais, os termômetros podem inclusive chegar próximo aos 45 graus Celsius. Essa onda de calor será causada por uma gigante bolha de ar quente, uma heat dome, como se chama em inglês. Esse fenômeno é recorrente na Austrália e na Califórnia. Em 2020, por exemplo, durante os meses de junho a julho, mais de 3/4 dos Estados Unidos tiveram temperaturas altíssimas por conta disso. Well, in another major story tonight, what is being called a heat dome is smothering much of the country. We begin tonight with the state of emergency in California as historic heat fuels dangerous wildfires, one of them trapping hundreds of campers, prompting dramatic rescues overnight. During the hot summer months, a ridge of high pressure will build, causing lots of sunshine and warm temperatures. But sometimes that ridge just doesn't move, and temperatures can get brutally hot. Sometimes this is referred to as a heat dome. For the eastern half of North America, it's hot, and it's about to get even hotter. When you factor in the humidity, well, that humidex could top 40 in many locations, even higher as you go south of the border. All of this can be attributed to something called a heat dome. Em um planeta em aquecimento, as condições estão maduras para que esses sistemas se perpetuem. Secas mais severas significam solos cada vez mais secos. Então, quando futuras cúpulas de calor se instalarem, elas começarão do início com mais energia solar aquecendo o ar ao invés do solo úmido. E graças às mudanças climáticas, as temperaturas já estarão mais altas naturalmente. No Direto ao Ponto, nós discutimos esse fenômeno. Eu sou Eric Haupt, bem-vindos. O Brasil já está coberto por uma grande massa de ar seco e quente, que causa índices históricos. Para se ter uma ideia, Cuiabá teve sua maior temperatura de sempre na tarde de 13 de setembro deste ano. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a primeira máxima do dia às 17 horas, 42,7 graus Celsius. O recorde anterior era de 42,6 graus Celsius, registrado apenas 3 dias antes e também em 16 de setembro do ano passado. E na última segunda-feira, Belo Horizonte bateu o recorde de dia mais quente para o mês de setembro. A marca de antes era de 1910. A temperatura máxima na capital mineira chegou a 36,5 graus Celsius. A Metsul aponta que a cúpula de calor se trata de um evento extraordinário. Com base nas temperaturas máximas que se projetam para esta semana, a empresa acredita que o ranking das maiores máximas da cidade de São Paulo será reescrito, ainda com a possibilidade de uma nova máxima absoluta para a capital paulista desde 1943. Para se ter uma ideia, no último domingo, o município atingiu sua maior temperatura do ano até agora. A máxima, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, chegou a 34,9 graus Celsius na estação do Mirante de Santana. O sul do Brasil também será atingido pelos efeitos, especialmente no noroeste e no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Máximas acima de 40 graus devem ser esperadas no oeste e no norte paranaense. Além disso, uma corrente de jato mais uma vez potente vai transportar ar muito seco e quente da Bolívia e do Paraguai, onde as máximas podem atingir 44 e 46 graus Celsius, com novos recordes absolutos para o sul do país. Esta cúpula de calor também está criando as condições perfeitas para incêndios florestais, um problema que afeta o Brasil atualmente. De acordo com o INPE, órgão do governo que monitora as queimadas no país, até agosto deste ano, a área total de queimadas é de 121.318 km². E bastaram apenas 20 dias deste mês de setembro para que mais de 5.900 focos de queimadas ardessem sobre o bioma. Somados todos os incêndios ocorridos no Pantanal desde 1º de janeiro,
2020 já entrou para a história como o ano mais avassalador desde o início da série histórica medida pelo INPE, iniciada em 1998. Em menos de 9 meses, o Pantanal chegou a 16 mil focos de incêndio. Antes disso, o ano que havia mais castigado a região, e isso considerando todo o ciclo de 12 meses, foi o de 2002, quando 12.500 focos de incêndio atingiram a maior planície inundável do planeta, com cerca de 150 mil quilômetros quadrados espalhados entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. A fumaça densa das queimadas escurece Campo Grande. Há dias, o fumaceiro também toma conta da cidade de Corumbá, na região do Pantanal. O município lidera o ranking nacional de focos de incêndio. Enquanto a vegetação seca continua a pegar fogo, a cortina densa de fumaça se forma e viaja por quilômetros. Além dos impactos ao meio ambiente, a fumaça de um incêndio florestal deposita partículas nos pulmões, podendo causar inflamações até mesmo em pessoas saudáveis. Eu conversei com a meteorologista da Metsul, Estael Cias, para entender um pouco melhor o que é esta cúpula de calor que atingiu o Brasil nesta semana. Estael, bem-vinda. Para a gente começar, vamos direto ao ponto, como sugere o nosso nome. O que é essa cúpula de calor e como ela se forma? Bom, a cúpula de calor ou a canícula servem para denominar esse fenômeno especial, com características especiais, que vai afetar o Brasil nesta semana. A cúpula de calor trata-se de um resultado, né, de um sistema de alta pressão atmosférica em altitude. Então, a gente tem que imaginar realmente nesse formato de uma cúpula que acaba prendendo toda uma situação de ar muito seco e quente. E a gente tem que lembrar o contexto. Nós temos aí várias semanas de estiagem, de queimadas em grande parte ali dos biomas Pantanal e principalmente Amazônia, parte do Cerrado também. Então já tem um cenário crítico de baixa umidade do ar, do solo, das plantas, toda aquela situação de queimadas, de esse verdadeiro desastre ambiental nessa região. E aí se cria esse cenário meteorológico, atmosférico, desse sistema de alta pressão que gera essa corrente de vento de cima para baixo, que traz para a superfície ar muito seco e que acaba intensificando o calor que já está presente na região. E tudo isso, associado à baixa umidade do solo, cria um mecanismo de feedback, em que o ar seco agrava o calor resseca ainda mais o ar, agravando a situação de ar seco. E isso acelera a evapotranspiração, que é a perda de água das plantas. Então, as plantas não estão recebendo água e ainda estão perdendo muito e perdendo mais ainda com a atuação dessa cúpula de calor, que a gente pode chamar também de canícula. Então, esse é um cenário de agravamento de todo um quadro que já é severo em relação à estiagem, à seca, a desconforto e principalmente a calor em toda essa região. Isso só vai mudar quando tiver previsão de uma chuva consistente, porque se a gente tem que imaginar que esse cenário ele foi construído por meses, não é um episódio isolado, como já aconteceu aí nas últimas semanas, em pontos especialmente do Centro-Oeste, voltou a chover em Brasília, inclusive, não é algumas horas de chuva que vai reverter esse quadro. Então é necessário realmente aquela chuva mais abundante, de vários dias seguidos, de volumes altos e bem distribuídos, para reverter esse quadro. Então o cenário é preocupante e ele se forma justamente a partir desse sistema de alta pressão atmosférica que está associado a tempo seco. E diante deste cenário já vulnerável, construído nesses últimos meses, desenha um cenário especial, em que o que a gente observa de especial nessa semana? A temperatura não só em superfície, mas nos baixos níveis da atmosfera. A gente, na previsão do tempo, seguia muito pela previsão da temperatura no nível de 850 milibares, que fica mais ou menos a 1.500 metros da superfície. E a temperatura nesse nível estará em torno de 30 graus, o que nos remete a situações similares das fortes ondas de calor, canículas mais comuns, lá na região da Califórnia, da Austrália, mesmo da Europa. A gente tem exemplos aí de alguns anos atrás de grande impacto na população, inclusive com registro de mortes. Chicago, em 1995, teve centenas de mortes em razão de uma canícula persistente de muitos dias, que pegou a população e as autoridades de forma despreparada e acabou levando aí não só ao desconforto, mas realmente ao óbito aí de muitas pessoas. E a partir disso houve toda uma preparação para esse tipo de situação.
Então, realmente é um cenário especial. Claro, a gente já está passando por um período de calor, já tivemos marcas de 40 graus nessa região do Brasil, mas o cenário que se desenha é mais preocupante, mais grave, porque serão muitos dias seguidos com temperatura acima dos 40 graus e com a umidade relativa do ar perto de 10% em algumas regiões. Então, imaginar o corpo humano exposto a uma situação de persistência deste quadro e de um ápice de aquecimento é imaginar expor não só as pessoas, mas também os animais, a vegetação, a uma situação de alto estresse e por um período prolongado. Tu mencionaste a Austrália e os Estados Unidos e é comum que a gente escute sobre queimadas e ondas de calor nesses locais. Por que essa heat dome, como é chamada em inglês, é mais comum nesses locais? O que explica, em parte, aí, da canícula ser mais comum nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, em setores da Europa e aqui no Hemisfério Sul, na Austrália, é claro, são as características geográficas, de relevo, a própria sazonalidade do clima, as características de cada região, né, em comparação à América do Sul, especialmente aqui ao Brasil. Mas, por exemplo, em se tratando da Califórnia, e especialmente Death Valley, que é uma região desértica e tem toda uma característica, o Vale da Morte lá na Califórnia, é a região mais quente do planeta. Esse ano foi registrada a marca extraordinária de 54 graus e 4 décimos de temperatura, a maior registrada no planeta. E essa temperatura ela foi registrada a 58 metros abaixo do nível do mar. Então, tem toda uma característica especial onde foi registrada a temperatura mais alta do planeta e na região do Death Valley, que realmente é uma região desértica e por isso tem um volume de precipitação anual que não chega nem a 50 milímetros, então chove muito pouco. E aí, claro, a condição meteorológica de falta de chuva, de tempo muito seco, é que favorece essas ondas de calor muito persistentes. Na Austrália, o clima mais sazonal e associado às monções, e aí, claro, influências de episódios de El Niño e de Laninha, que acabam influenciando também, favorecem esses períodos persistentes, como foi do ano passado, que teve muitas queimadas, muitos incêndios na Austrália, que trouxe comoção mundial. E em alguns setores da Europa também tem toda uma condição de relevo que favorece a atuação dessas massas de ar seco, desses sistemas de alta pressão de forma persistente por semanas, por 40 dias, 50 dias sem chuva e com uma condição de ondas de calor persistentes e que trazem todo esse cenário que no Brasil nós temos também uma certa sazonalidade entre o centro-oeste e o sudeste, especialmente ali pegando São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins também. O nosso inverno ele é seco, então ele favorece 2, 3 meses, muitas vezes praticamente sem chuva, todo ano isso acontece, mas agora em 2020 a gente vem de um cenário em que nós tivemos aqui no sul uma seca de grandes proporções durante o verão, aí choveu um pouco mais lá na região central do país e agora inverteu esse sinal e do Paraná para cima a gente tem um período longo sem chuva, agravado aí pela situação das queimadas e também que não afeta só o Brasil, mas pega Bolívia, Paraguai, nordeste da Argentina e alguns sinais que a gente consegue observar já que anteciparam o que vai acontecer nessa semana, por exemplo, aquelas nuvens de gafanhoto que são comuns no Paraguai, como condição já de consequência desse desequilíbrio na temperatura, afetaram bastante a Argentina numa proporção maior em relação a anos anteriores e trouxeram risco até para o Rio Grande do Sul. Então, são pequenos sinais que, no final das contas, já vão sinalizando o que vem pela frente e vão culminar nesta semana aí, que aqui no Brasil nós teremos aí essa onda de calor persistente, não só nessa semana, alguns setores aí um pouco mais ao norte da região sudeste, na semana que vem ainda terão dias muito quentes, muito escaldantes. Estael, que impacto pode ou deve ter esse fenômeno na situação de queimadas que atingem o Brasil? Nesse momento em que nós já temos aí registro de queimadas, porque as queimadas tiveram um aumento no número de focos agora no mês de setembro, porque também isso tudo vai se somando, né? Vai tendo um cenário que, primeiro, de alguns dias de tempo seco, começam os primeiros focos, e aí quando tem um cenário de 2, 3, 4 meses sem chuva, já com queimadas, deixando a umidade do ar cada vez menor, o solo sofrendo todo o desgaste, a degradação com as queimadas, e aí
chega num momento em que teremos o ápice do aquecimento, um período persistente de calor muito forte, um período persistente de ar muito seco, diante de um cenário já vulnerável, o risco para essa semana é de agravamento da situação das queimadas. Com o agravamento da situação das queimadas, a gente vai ter mais fumaça na atmosfera, o carbono negro, que também acaba absorvendo mais radiação e gerando também um impacto nesse aquecimento. Então, se vê um cenário que já é de desastre, tendo uma condição meteorológica favorável a se intensificar ao longo desta semana. Tem um impacto direto nas queimadas, com o aumento das queimadas, e tem um impacto secundário na saúde pública, porque tem mais fumaça na atmosfera, tem menos umidade, então tem mais desconforto, tem mais poluição, e toda essa fumaça ela não vai ficar estagnada onde está queimando. O vento, as condições meteorológicas vão levar essa fumaça para outras áreas do Brasil, para outros países e também para outros continentes, como já aconteceu nas últimas semanas, das correntes de vento em altitude, levar a fumaça das queimadas em direção à África do Sul, por exemplo, ao continente africano de uma forma geral. Então, fica até difícil de mencionar todas as consequências que nós teremos da atuação dessa forte massa de ar forte massa de ar seco e forte aquecimento que teremos ao longo desta semana. Então, preocupa mais no impacto de curto prazo na saúde pública, na condição como as pessoas vão reagir, os animais e até mesmo a vegetação, como consequência desse período ainda de agravamento das queimadas e com todas as consequências que teremos a partir disso. Pois é, e além desse problema, nós temos a situação da pandemia, que já deixou mais de 140 mil mortos por aqui e 1 milhão no mundo inteiro. E meio a esse cenário, eu te pergunto, quais são os riscos que esse fenômeno pode trazer para a nossa saúde? Interessante contextualizar esse período de forte aquecimento e de ar muito seco no contexto realmente da pandemia. Nós estamos vivendo algo completamente impensável, algo que a gente não estava preparado, especialmente do ponto de vista emocional. Então, é um período já de muito estresse, do ponto de vista de saúde pública, econômico, político. Então, as pessoas já vêm de meses e meses de isolamento social, a vida foi completamente tirada do eixo. E, dentro desse contexto, as queimadas, a poluição, a estiagem, a falta d'água, tudo que isso também acaba trazendo de impacto na vida das pessoas, e especialmente das populações que vivem nesses locais, desses biomas que estão sendo mais afetados aí. E acredito que um período de muito estresse já, como consequência da pandemia, somado ao estresse, do desconforto, porque o calor, tem vários estudos do impacto da temperatura alta no comportamento humano. A biometeorologia estuda isso e traz realmente um impacto emocional importante em períodos persistentes de temperatura alta. Então, acredito que isso sim vai trazer um estresse maior, talvez até impactar na própria imunidade das pessoas, e tudo isso junto à poluição, acredito que, claro, que o médico tem todo o gabarito e as condições de avaliar isso. Falo isso pela experiência que a gente tem de muitos anos aí de acompanhar a meteorologia correlacionada a tantas outras áreas. Acredito que sim, tenha um impacto, e especialmente no que diz respeito à imunidade, a quem já tem uma predisposição a alergias e com menos umidade, ressecamento das vias aéreas, exposto a um período prolongado de calor, então tem um estresse físico, emocional, com esse período longo de calor, de temperatura alta e de baixa umidade, e somando ainda a poluição atmosférica, não só como consequência da fumaça das queimadas, mas a própria questão da indústria, a poluição também dos automóveis, que em muitas áreas a gente já voltou a ter um fluxo de vida quase que normal. Então, a poluição atmosférica, no início da pandemia, teve uma grande redução pelo isolamento social, e mesmo a indústria parou em alguns locais, a vida praticamente retomou o fluxo normal. Então, tudo isso somado a esse cenário grave que nós teremos aí nos próximos 8 a 10 dias, certamente vai se somar a este cenário de Covid, a esse cenário da pandemia de um ponto de vista negativo. E principalmente acho que no aspecto emocional
isso vai representar um estresse maior para as pessoas que especialmente vivem nessas áreas onde o calor será muito intenso. E é muito usual a gente usar a palavra canícula para designar o período de dias muito quentes ou a época mais quente do ano em determinado lugar. Essa bolha de calor deve adiantar a canícula aqui no país em detrimento do verão, ou a gente pode esperar temperaturas semelhantes nos próximos meses? Olha, eu sinceramente não me recordo de usar esse termo canícula associado a fenômenos atmosféricos aqui no Brasil. Acontece que, como a gente tem um cenário de tempo seco, de falta de chuva, que faz parte da característica climática do centro-oeste e do sudeste do Brasil e partes do interior do nordeste também do norte do Brasil. Toda aquela região ali que vai desde Tocantins, sul do Pará, Rondônia, Acre, pegando ali o interior do Nordeste, oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, oeste de Pernambuco, resumindo assim de forma geral, tem uma escassez de chuva nos meses de inverno e início de primavera. Esse ano, com uma estação chuvosa, tende a atrasar um pouco, até como consequência lá do resfriamento do Oceano Pacífico, do Laninha. Então, a gente vai ter um período mais prolongado de tempo seco do que o normal. Então, esse período mais longo, como eu falei no início, né, toda essa condição que teremos nos próximos dias, ela foi construída ao longo dos últimos meses. A canícula ela não acontece de uma hora para outra, mesmo em outros continentes. Então, é um processo gradativo, que leva semanas e, portanto, previsível. Né? E por isso, se a condição é previsível, as ações de atenuar os efeitos também têm tempo para serem tomadas. Então, realmente, a gente não tem o costume de usar esse termo canícula e está sendo usado neste momento justamente para trazer a consciência de que é um fato extremo, que é uma condição extrema de um período aí em que teremos esse tempo muito seco se mantendo e até tendo ainda menores índices de umidade relativa do ar como resultado da manutenção deste quadro. E o que chama mais atenção é o calor extremo, em que poderemos ter recordes absolutos de temperatura e muitas cidades, certamente, a maior temperatura em décadas. Então, se desenha todo um cenário especial e que não é corriqueiro e que vai afetar uma dimensão, uma área muito grande. Por isso, tem que ter uma nomenclatura especial, corresponda à severidade deste quadro. Então, por isso, a Metsul optou por trazer, de caracterizar este fenômeno dessa semana como canícula, que já é usado de forma mais frequente em outros países. Vai voltar a acontecer? Acredito que não. Por quê? Períodos de calor, sim, claro, o verão ainda é costume trazer períodos de temperaturas muito altas, períodos de calor de 40 graus, 35, 40 graus, ondas de calor no verão são muito comuns, mas um cenário de um período tão longo e seco, de céu claro, afetando especialmente essa porção mais central do Brasil, geralmente acontece nesse período de inverno e início de primavera, e é comum registrar as maiores marcas de temperatura, inclusive nessas regiões, neste período, porque o verão, no verão, nos meses de verão, é o período chuvoso dessa região, então a gente não costuma ter temperatura tão alta nos meses de verão, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e mesmo nos estados do centro-oeste, porque é um período de nebulosidade, onde, se não é de chuva, é um período de muitas nuvens. Então, não há um período, a não ser que se tenha uma situação de seca, né? Mas estou dentro da climatologia, dentro do que é normal, e do que se espera mesmo agora para 2020, é que a estação chuvosa ela vai atrasar, mas ela vai chegar e vem com tudo. Dezembro e janeiro, certamente, nós vamos estar falando em excesso de chuva, em alagamentos, em escorregamentos, infelizmente, porque se vê uma característica de um verão chuvoso dentro daquilo que é até normal para essas regiões. Então, muito provavelmente não teremos um período tão longo nesse verão de 2020, nessa área especificamente, porque a estação chuvosa vai se instalar dentro do que é normal. Poderemos ter calor talvez mais prolongado aqui no sul, que se desenha um cenário de estiagem, especialmente no começo do verão. Mas nessas regiões aí onde estamos fazendo esse alerta importante, centro-oeste, sudeste aí, e o sul mais o setor norte, provavelmente isso não vai acontecer, até porque se levou muitos meses para termos esta condição nestes próximos dias. Estael, muito obrigado. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar.
Até a próxima. Tchau, tchau.